Oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo estimativas, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais, se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida. Então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes ela é devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis, mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar. Ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano. No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam as margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico? Mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1.000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um gari, e o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há 2 anos depois que se mudaram para cá, Dean e Suzanne Fraser resolveram fazer de Camilo um alerta planetário. Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Dean vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação.
O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico.